Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aqui com mais um episódio de Entre Taças e Casos. Estou aqui com as minhas parceiras de sempre, a doutora Raquel, né, pras íntimas, e com a doutora Pamela pras íntimas. Vamos brindar. Olá, gente. muito bom estar aqui. E hoje temos mais uma história babadeira de uma seguidora que mandou pra gente sobre um caso que aconteceu com ela. Um seguidor hoje. Nós Viu? temos um homem. Pra quem fala que advogado de família só defende mulher, aqui não. Aqui a gente fala de histórias homens de homens também. Isso mesmo. Homens participando aí, prestigiando o nosso projeto. Ficamos muito felizes. Porque a gente também tem clientes homens que acompanham o nosso Instagram, né? Acompanham as nossas postagens. Todas nós temos as nossas redes sociais e a gente sempre tá ali compartilhando dicas, compartilhando a nossa rotina e trazendo dicas essenciais para pessoas que estão passando por divórcio, por momentos de superação. Isso é muito legal. Problemas familiares. Problemas familiares que a gente adora, né? Exatamente. E esse até, ele não é nosso cliente, mas ele veio como seguidor e ele falou assim, olha, doutora, eu sei que você defende as mulheres, mas eu queria poder partilhar o meu caso. Eu falei, realmente, eu defendo as mulheres, eu trabalho exclusivamente com o direito das mulheres, mas eu tenho também alguns homens como clientes e fico muito lisonjeada, porque os meus clientes homens, eles são diferenciados, tá, gente? Eles são a exceção da sociedade. E os meus também. Eu vou defender os meus também são. Então, e aí ele veio contar o caso, e que eu já compartilhei também com vocês, é o Alfredo, nosso seguidor. Então, se estiver assistindo, Alfredo, muito obrigada aí pela tua participação. Alô, Alfredo, escutando a história. E o Alfredo, bom, tentar resumir, né? Porque o Alfredo acabou falando mais do que mulher no direct dele. Mas homem é fofoqueiro, né, Raquel? Sabe, né, que homem é fofoqueiro. Então, foi isso que eu gostei nele. E aí, o Alfredo, bom, ele é casado, né, em regime de separação total de bens. Eles casaram nesse regime em razão de que na época já do casamento, os pais dele tinham empresa e os pais optaram, né, para que os filhos casassem com esse regime. Enfim, foi uma imposição dos pais. E ele acatou. O casamento dele já foi há 15 anos atrás, então naquela ocasião ele também, tanto ele quanto a ex-cônjuge, né, hoje ex, não viram problema e casaram sobre o regime de separação total. Bom, só que aí no período do casamento, né, o Alfredo constituiu patrimônio, né, então ele abriu uma empresa. Eu acho que seria interessante a gente ressaltar aqui para os nossos ouvintes o que seria a separação, né? Separação total de bens, né? Porque tem pessoas que escutam a gente, não são da área do direito, estão ouvindo, né? Então, Explica, Pamela, explica então. Vai, explica. Gente, é o vinho, tá? Separação total de bens, aquelas pessoas que casam com separação de bens, é que os bens adquiridos na constância do casamento, eles não se comunicam, né? Então, os bens são os bens particulares. Então, se, por exemplo, eu adquirir um carro no meu nome, durante a união, esse carro está no meu nome, não vai se comunicar com, no caso da separação, na partilha, né? Dos dois para comunicar. Isso. A não ser, claro, né, que esteja no nome dos dois, aquele bem, ou então que esteja comprovado que ela também, e os dois contribuíram financeiramente para a compra daquele determinado bem. O que é muito difícil, né? O que diferencia a parcial de bens da separação total é justamente isso, que na parcial se presume, né? Então não é preciso tanta produção de prova, para a maioria dos casos, porque já se presume a participação do outro cônjuge na aquisição daquele patrimônio. Já na separação total, não. Todo o patrimônio será separado, ou seja, cada um vai ficar com aquilo que está no seu nome. Porém, se o outro cônjuge contribuiu onerosamente para a aquisição, ele vai ter de volta exatamente o que ele contribuiu onerosamente, não necessariamente 50%, E um adendo, mas na proporção que ele contribuiu. E tem muitos que casam sob esse regime, né? Porque, enfim, por escolha mesmo, ou por imposição, como é a história que vai contar. Mas, esqueci o que eu ia falar. Mas eu complemento aqui, mas o que acontece é que nesse regime é obrigatório fazer pacto antinupcial. Então, se eventualmente, né, você for casar nesse regime, até mesmo mulheres que às vezes têm essa imposição, lembre-se de, já que você vai ser obrigada a fazer esse pacto, colocar algumas cláusulas de segurança, né? Algumas cláusulas de segurança. O que eu ia comentar é que algumas mulheres aceitam casar sob esse regime, ou homens, né, aceitam,
Mas exigem que, assim, então eu vou casar sob esse regime, mas você vai ter que me dar um carro. Né? Como se fosse resolver o problema, né? Isso, vai ter que me dar um apartamento, ou comprar algum Mas coloca bem. no pacto, pelo menos, E né, colocar gente? no outra meu prestação, né? Mas Exatamente. tá, vai lá, conta a tua história. Vamos continuar a história. Mas esse caso foi interessante porque, assim, eles casaram, ambos consentiram e estava tudo certo. Mas aí o Alfredo começou a adquirir patrimônio, assim como a cônjuge dele também. Então, assim, são muitos patrimônios, mas eu vou falar de 3 aqui, tá? Vou falar da casa de mais de 1,5 milhão, mais de 2 milhões de reais que ele adquiriu, e um terreno que também ela adquiriu de quase 1 milhão também. Bom, empresa que ela constituiu em razão dele, né, do que ele também pôde prover e tudo mais. Resumindo, eles tiveram um filho, e agora ela decidiu, faz pouco tempo, optou pelo divórcio. E só que ele não entendeu, porque eles viviam muito bem, eles tinham uma qualidade de vida muito boa. E, gente, pensem na pessoa querida, que é esse Alfredo, né? Claro, não acompanha a história da vida dele há anos, mas, né, Aparentemente, uma pessoa muito correta, muito sensata. E eles tinham uma vida muito boa, né? Enfim, tinha uma vida social também muito boa. Ela continuou tendo as atividades profissionais dela e tudo mais. A questão é que, como ela optou pelo divórcio, ela queria que ele saísse da casa, só que a casa é a casa que ele comprou, né? A casa dele, Tá. né? A casa dele. E pelo regime da separação total, uma vez que ele adquiriu sozinho essa casa, não houve benfeitorismo, não houve nenhuma contribuição onerosa dela, esse patrimônio é dele. Só que como eles têm um filho de 2 aninhos, ela quer ficar na casa até que o filho complete 18 anos. A questão é que o Alfredo não tem onde morar. Tudo bem que ele tem patrimônio, ele pode pagar um Ela não tem aluguel. outra casa? Ela tem um terreno, ela tem empresa. E detalhe, ela pegou a empresa, que era um deles, que eles construíram juntos, né? Ela desviou aí em torno de 600 mil reais para uma conta particular dela. A gente é advogada familiarista, mas a gente adora uma fofoca, né? Porque essas histórias são muito boas, ela parece desviou novela. 600 mil reais para uma conta pessoal dela. Ela tem um terreno de quase 1 milhão. E o que ela fez? Para que ele saísse de casa, porque ela sabia, provavelmente ela já tinha, né, se informado e sabia que era um patrimônio que ela não teria direito. Ela fez uma medida, um BO e uma medida protetiva contra ele, gente. Maria da Penha. Para ele se afastar. Para ele se afastar do lar. Ele está respondendo um processo criminal hoje. O juiz não deu a guarda do filho, ou melhor, a guarda do filho foi para ela de forma unilateral. Ele está tendo restrição de convivência, uma restrição judicial determinada no próprio judiciário, no próprio processo, e ela está se aproveitando da Lei Maria da Penha para tirar vantagem da situação e do processo. Isso é uma coisa que eu repudio tanto, porque a Lei Maria da Penha é uma política pública incrível, uma das melhores, né, de proteção contra a mulher do mundo, tá? Mas uma vez que uma mulher utiliza da Maria da Penha de forma errada, ela desincentiva outras mulheres a denunciarem. Exatamente. Aí fala assim, cadê o Mário da Penha? Né? Porque tem essas situações que a mulher aí realmente... José da Penha. O José da Penha. Tu sabe que José da Penha. Tu sabe que eu atendo mulheres no meu escritório também, que vão requerer a medida protetiva quando realmente precisa e é negado. E é negado, porque aí, mas por que é negado? Eu não sei explicar exatamente o porquê, né? Porque, claro, cada caso é um caso, mas talvez porque muitas estão banalizando, né? Essa Maria da Penha, estão fazendo... Exatamente. De qualquer jeito, só para se vingar. Se beneficiar. Infelizmente acontece de mulheres usarem, por exemplo, os filhos como moeda de troca, né? Isso é uma coisa muito cruel, muito ruim, porque prejudica a própria criança de ter um contato com o pai. E assim, a gente sabe que na grande maioria das vezes é o genitor, até vira piada na internet, o genitor que não participa, que não quer pagar pensão, que não sei o quê. Mas existem muitos pais que querem participar, que querem pagar uma pensão justa, que querem se fazer presentes, e aí, de vez em quando, acontece de encontrar genitoras, então vamos usar o termo genitora também, que fazem uma situação. Infelizmente. E aí o caso, só para a gente concluir aqui, né?
ela entrou ainda, porque foi ela quem entrou daí com um processo, ou melhor, ele entrou com o processo e ela se manifestou agora. Então, ela veio com todas essas questões, e aí, obviamente, né, como ela era parte réia, ela fez medida protetiva também para ter mais ferramentas, né, digamos assim, a seu favor. E ela pediu uma pensão alimentícia. Ela pediu Pra ela? 15 mil reais de pensão alimentícia mensal para ela. Gente, ela é uma mulher que ela tem 34 anos, saudável, faz academia todo dia, acho que ela é mais saudável que eu. E, sério, e ela pediu 15 mil reais de alimentos, além dos alimentos pro filho, que é justo, né? Ok, tá tudo certo essa parte, mas 15 mil reais. E aí, pasmem, obviamente, parece que o juiz em primeira instância negou a pensão alimentícia dela em razão do dinheiro que ela desviou aí da empresa pro conta pessoal dela. Os compensatórios aí, né? E também em razão de que ela tem patrimônio. Ela já ficou... Porém, ela recorreu. E o tribunal deu 5 salários mínimos de pensão alimentícia para ela em razão Não acredito. da violência doméstica. Da violência Fake, falsa. Violência doméstica falsa. Olha, só Isso pra... aqui não é um incentivo, gente. É isso que eu ia falar, gente. Nós não estamos incentivando a não fazer medida protetiva. Gente, utilizem essa ferramenta quando ela é necessária, né? Não de forma assim, Exatamente. como a história que a doutora Raquel está falando, contando aqui para nós, né? Que ela utilizou essa ferramenta para se beneficiar e para afastar a criança do pai, afastar o cônjuge do lar, né? Então, Com certeza. façam, sim, medida protetiva quando necessário. Então, não estamos aqui defendendo. Na né? verdade, a gente está desincentivando mulheres que utilizarem a Lei Maria da Penha de uma forma totalmente Que não é necessária, individualista, egoísta. mentirosa, né? É porque isso agride o próprio direito das mulheres, né? Em razão da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela foi feita para proteger a mulher, né? Numa situação real, realmente, de violência, seja física, emocional, patrimonial, enfim. E nesse caso foi utilizado com má fé, né? Com mentira, com enganação, para realmente se aproveitar da situação ali em benefício próprio. Sendo que lá atrás, há 15 anos atrás, foi ela quem aceitou um regime de separação total. Ela que queria. Sem pacto antinupcial. Então, gente, E não é como se ela tivesse sofrido uma violência patrimonial ao longo do casamento, porque é o que tudo indica, ela construiu também, talvez de forma conjunta, mas no nome dela, um patrimônio bem considerável. Com Quem certeza. acaba sofrendo com tudo isso sempre é a criança, né? Sim. Sempre são os filhos, que não tem culpa de nada. Isso me faz pensar também, Pamela, o quão é importante a gente não deixar pro judiciário decidir a nossa vida, porque a gente né, tentar fazer acordos, né? Hoje o divórcio extrajudicial é tão facilitado, até quando tem filhos menores a gente consegue fazer de forma extrajudicial, desde que tenha ali, claro, sido decidida a questão das crianças no judiciário, mas a gente consegue fazer, então, sabe, tentar conversar e tentar resolver, porque imagina, você deixa para o juiz decidir, você tem certeza que num caso desse não vai acontecer nada porque ela tem patrimônio, porque ela tem uma empresa, porque ela é jovem, e aí vem a cabeça do juiz, que só, às vezes, o juiz entende, né, muda de entendimento, às vezes, da noite pro dia, e vem uma decisão que acaba com a vida da outra pessoa com base numa mentira. Sim, com certeza. Esperamos que o judiciário modifique isso, né? O processo está só no início. E a situação tá assim agora. A situação é essa. Hoje eu falei pro Alfredo, olha, eu gostaria que você fosse meu cliente, né? Que a gente ia pra cima. Mas, enfim, tô aqui torcendo para que dê tudo certo, né? Boa sorte, Alfredo, que está nos ouvindo. Isso me lembra também a história da Paula, que saiu na mídia esses dias, né? Não sei exatamente quando que vai ao ar esse episódio, mas enfim, saiu a história da Paula, que saiu na mídia, né? Que não é uma situação parecida, mas que mostra como a cabeça do judiciário às vezes é diferente, porque o que aconteceu? Essa mãe, ela trabalhava híbrido, então ela uma vez por mês, ela tinha que ir na empresa dela, que era numa outra cidade longe. Então ela pegava um avião, passava uma semana por mês, né, nessa cidade para poder trabalhar de forma presencial. E o resto do mês ela trabalhava na cidade dela e o pai da filha dela tinha convivência com a criança. Eis que a empresa falou assim, olha,
cansamos dessa política, agora 3 vezes por semana vocês têm que vir presencial. E aí, para ela, Não tem não como. tinha como. E ela precisava trabalhar, porque ela precisa sustentar a filha dela, ainda que o pai pague pensão. E aí ela resolveu se mudar. E aí eu não digo que ela cometeu um erro, mas talvez ela foi ingênua, porque ela tinha uma boa convivência com o pai da criança. Talvez ela não fez a forma correta de comunicado, né? E aí ela se mudou. Alteração da residência, da cidade. E ela perdeu a guarda da filha por alegação de alienação parental. E aí eu tava vendo a história depois, ela também era vítima de violência doméstica quando casada. É porque, né, um dos motivos que enseja aí a alienação parental e pode modificar a guarda, não que vai modificar a guarda, né, é a dificultar o regime de convivência, dificultar a convivência paterna ou materna, quando é o caso, né? Então, nesse caso, é claro que nem tudo a gente tem que levar ao pé da letra, tem que analisar cada caso concreto. Mas talvez esse juiz que analisou foi bem radical, né? Olhou pé da letra ali, viu, não, mudou o endereço, não comunicou, alienação parental, modifica a guarda e que dane-se o resto. Exatamente. É por isso a importância também do próprio advogado. Eu penso dessa forma, e lá no escritório também, eu sempre, nos treinamentos que a gente tem, sempre falo para minha equipe, a gente precisa estudar o magistrado, né? O processo judicial, ele é um jogo, como um jogo de xadrez. Você precisa estudar as peças, as jogadas, porque a depender do magistrado, você já pode previamente, né, Supor como é que ele vai decidir. como ele vai decidir e já elaborar uma estratégia eficaz, uma estratégia que realmente vai dar certo. Então, é importante conhecer também o magistrado. E outra, muitas vezes o magistrado, ele está recente ali naquela vara, né, o juiz. Quando a gente fala, conhece, né? né, ele acabou de vir de uma vara criminal, por exemplo, que ele nunca entrou na vara de família, né, claro, né, não é desrespeitar, mas muito provavelmente alguns procedimentos, ele não vai ter o conhecimento assim de imediato, né, e a gente vê, né, eu já vi, por exemplo, decisões de verdade, absurdas. A gente né, vê todo dia. nas ações de família, gente. Absurdas algumas decisões. Exato, tratando casos de família como se fosse objeto, como se fosse empresa, como se fosse tributo. daí não é sentimento, isso. como Se se não não tivesse sentimento. uma história envolvida, como se Exato. não fosse afetar a vida da Vida, as famílias, né? Não estamos tratando de coisas e Exatamente. ainda bem que no direito a gente temos, né, as ferramentas, o recurso e tudo mais, e podemos também, quando acontece uma situação assim, eu costumo fazer assim, acho que a Eduarda e a Raquel também, antes de recorrer, talvez ir lá conversar com o juiz, explicar a situação, fazer um pedido de reconsideração, em que pese não seja a medida correta, forma correta, instrumento Mas correto. funciona. Mas às vezes funciona e já funcionou, né, Eduarda? A gente já trabalhou juntas aí no. Oi, como funcionou, hein? No caso assim. E olha, foi bem conversado, né? Foi bem conversado, explicado pelo juiz, pro promotor de justiça. Sim. E no final das contas deu tudo certo. Inclusive numa Sempre situação dessa, funciona. que o pai entrou. Só que daí foi ao contrário. O pai, né, pediu a modificação de guarda com base em um monte de mentira. O juiz, que era um juiz, olha só que coincidência, era um juiz substituto, que era um juiz da vara civil, não tinha nada a ver com vara da família. Ele analisou ali as provas, o pai tá falando, verdade. Modificou a guarda e a gente conseguiu reverter. E nesse caso fizemos recurso, a liminar do recurso não deu certo. E não tinha mais o que fazer. Claro, tinha outro recurso a ser feito, mas vislumbrando um resultado positivo, fizemos um pedido de reconsideração E deu certo? falamos pessoalmente com o juiz e com o promotor e demonstramos ali a verdade, as provas, né, a situação toda e felizmente A criança não foi tirada da mãe. sim, isso. No meio da chuva, de madrugada. Foi um final Então, feliz. gente, obrigada pela participação de vocês Obrigada aqui, pelo convite. pela parceria de vocês aqui. Acho que era essa a nossa partilha hoje, né? Trazer um caso real, de uma situação real, que nós possamos aí refletir também sobre a questão Maria da Penha, um fato de que a gente sabe que é uma lei que vem para proteger e não para ser utilizada como vantagem em um processo judicial, como vingança. E a mesma coisa a lei da alienação. recado. A mesma coisa a lei da alienação parental para os Também. pais que usam de forma indevida para prejudicar a mãe, né? E mães, aprendendo com esse caso da Paula, né? Se houver necessidade de mudança, é importante comunicar ao pai, se o pai não autorizar, especialmente quando há guarda compartilhada.
peça uma autorização judicial. É difícil um juiz negar a mãe se mudar por conta de um trabalho, uma rede de apoio, né, gente? Ela precisa trabalhar também, né? Mas precisa ser feito de forma correta e sempre pensando no quê? No bem-estar da criança. Sempre no melhor da criança. Sim, Então, com certeza. é isso, agradecemos. Meninas, muito obrigada. Vamos fazer o nosso brinde final. E mandem as suas histórias que pode estar aqui no próximo episódio, né? Exatamente. Quem ainda não mandou, vão lá no nosso Instagram. Né? Quem nos segue aqui no nosso Instagram, o meu é raquel.advogada. Eduarda Salomão, bem simples. Pamela, advogada, Joinville, JLLE. E lá a gente compartilha diversas dicas, assim como a gente faz aqui de uma forma Isso. bem simples, sem juridiquês. Exatamente. Para vocês possam entender seus direitos. Vão no nosso direct, conte a sua história. Quem sabe a sua história será a próxima a ser contada aqui no nosso episódio. Tá bem? Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.